Oi gente, tudo bem? Voltei, eu sou a Ju Palermo e esse é o primeiro vídeo do ano de 2017. A gente vai falar de uma obra, que é uma obra que tá na lista do vestibular da FUVEST para 2018, que é Minha Vida de Menina, de Helena Morley. Esse livro entrou na lista da FUVEST, eu nunca tinha ouvido falar desse livro também, tá? Assim como vocês, imagino. Estou sendo sincera, nunca ninguém me falou sobre isso, não vi na faculdade. Nunca falamos sobre ele. E aí aconteceu uma coincidência muito massa, porque eu fui pesquisar sobre o livro e descobri que ele é um diário, né? Na verdade, é um diário de uma menina que o escreveu em Diamantina, nos idos de 1893. De 1893 a 1895. E aí que agora, nas minhas férias de janeiro, eu fui para cidades históricas de Minas, entre elas Diamantina, né? Que é uma cidade que geralmente as pessoas não vão em Minas, porque ela é mais distante, ela é mais perto de BH, na verdade dá 5 horas de ônibus de BH, mas é o início da Estrada Real, né, de um dos caminhos da Estrada Real, do Caminho Velho, porque é lá em Diamantina, tem esse nome inclusive, era conhecido antes como Arraial do Tijuco, mas em Diamantina foi onde encontraram diamantes. Então é uma cidade muito importante para a história do país. E aí eu acabei lendo esse livro em Diamantina, foi muito legal. Eu comecei a ler aqui, levei e falei, não, eu quero ler ele lá. Então foi muito massa. Seria legal se todo mundo pudesse fazer isso, mas como eu sei que talvez não seja, né? Eu resolvi falar um pouquinho pra vocês sobre ele, porque não achei aí nenhum vídeo ainda sobre o livro, né? Das nossas grandes youtubers comentadoras de livros, né? Que vocês tanto gostam. Ninguém falou ainda desse livro, acho que elas ainda não leram. Então eu vou aproveitar e falar pra vocês um pouquinho sobre ele, tá? Bom, Helena Morley é um pseudônimo de uma brasileira chamada Alice Dayrell Caldeira Brandt. Ela veio para a família inglesa, ela tem ascendência inglesa, a família dela, que era inglesa, veio para o Brasil. Na época, se não me engano, o avô dela era um médico que veio para o Brasil para estudar tuberculose e tudo mais. E aí ela tinha, portanto, essa ascendência inglesa, inglesinha, né? Ela era uma menina ruiva no meio da gente morena de Minas Gerais. E o que interessa isso, que ela era inglesinha? Interessa que, se você parar pra pensar, ela tem uma educação britânica, protestante, liberal, né? São as ideias muito mais do iluminismo do que qualquer outra coisa. Só que isso vai ressoar num ambiente extremamente católico, de sociedade patriarcal, né? Com influência ibérica, como a gente bem sabe, muito católico, da Minas Gerais, né? Dessa época. Então, é uma mistura muito louca, assim. A Helena, né? Na verdade, a Alice, né? Mas no nosso livro, como pseudônimo, ela usa Helena. É uma menina que questiona muitas coisas, né? Ela se incomoda com muitas coisas como as coisas são. E isso tem a ver, com certeza, com essas raízes de uma educação mais libertária, mais racional, mais iluminista, de raízes iluministas que ela possa ter tido, contra aí essa questão muito católica, da culpa católica que a gente tem no Brasil. A Helena Morley, a Alice, na verdade, ela morreu em 1970. Ela nasceu em 1880 e viveu até 1970. Eu tô olhando uma colinha que eu fiz aqui. E são diários, então, que ela escreveu. É um grande diário de 3 anos, de 1893 a 1895. Quando ela começa a escrever, ela tem 13, ela vai até os 15 anos escrevendo. Aí, em 1942, quando a dona Alice já tinha seus 62 anos, ela resolveu publicar esse livro. Então esse livro foi publicado em 42. Ah, Ju, então ele tem características da segunda geração do modernismo? Então, não, porque ele não é um livro escrito por alguém vivendo a geração de 30 e preocupado com as questões. Não, ela era uma adolescente de 1890 que escreveu esse livro. Então, não tem características modernistas. Ela diz, né, que ela escreveu esse livro porque ela encontrou os diários depois de muitos anos e ela resolveu publicar para mostrar para as netas dela como a vida dela era diferente, né? Sabe coisa de vó, assim, né? Você chora de barriga cheia? Tem um momento muito bonitinho que ela diz. Ela era uma menina pobre, ela morava na periferia, né? Então, assim, não tinha grandes posses. E ela diz que ela escreveu esse livro, mas não precisam ter pena das meninas pobres, pelo fato de serem pobres. Nós éramos tão felizes. A felicidade não consiste em bens materiais, mas na harmonia do lar, na afeição entre a família, na vida simples, sem ambições, coisas que a fortuna não traz e muitas vezes leva.
Então é um livro de vó, assim, né? Escrito por uma menina num tempo já muito passado, mas ela publicou com a intenção de mostrar para as netas dela que a vida pode ser diferente, né? E é muito louco você pensar as netas dela na década de 40 e a gente lendo isso hoje nos anos 2010, né? 2017, que estamos agora, como isso cada vez mais vai mudando, né? Mas algumas essências que permanecem. É um livro de boinha, viu, gente? Ele é escrito em prosa coloquial de uma menina, portanto, de 13, 14, 15 anos. Claro, na época. Mas mesmo assim, é super tranquilo, você não vai ter grandes dificuldades com ele. E questões aí que a gente pode relacionar com história, né? Questões sociais, é que Diamantina já estava num período de decadência econômica, né? Nos 700, Diamantina foi uma cidade muito rica. A gente tem, inclusive, a grande personagem famosíssima, que eu fui na casa dela lá, que é a Chica da Silva, né? Que é aí uma ex-escrava que se casou com um contratador de diamantes. E tem novela, tem um monte de livro sobre ela, é um personagem muito famoso. Então, nos 700, Diamantina era uma cidade riquíssima, né? Só que, como sempre acontece no Brasil, a exploração das jazidas naturais foi uma exploração precária, contínua, sem planejamento nenhum, e as jazidas se esgotaram. Então, na época em que a Helena Morley, vou chamar assim, né, já está escrevendo o livro, a cidade já está em decadência, né? O pai dela, por exemplo, trabalha procurando diamante e é muito difícil encontrar alguma coisa. Então, a gente tem um pouquinho dessa questão já, então, da decadência econômica de Diamantina, que aparece aqui. E por que ela resolve escrever um diário? Na verdade, tem duas razões. O professor de português dela pedia para que elas escrevessem uma redação por dia. E o pai dela pede para que ela escreva continuamente, faz com que ela escreva sempre no seu diário. Então, ela cria esse hábito de escrever. Às vezes, vocês vão ver, são notas bem pequenas que ela escreve, dependendo do dia, escreve bem pouquinho. Aqui, por exemplo, tem uma notinha de 11 de setembro, que é isso aqui, é um parágrafozinho, né? Outros ela vai contar causos maiores, então, mas é bem tranquilo, assim, é uma leitura que não vai exigir muita coisa de você, não. E aí são assim, são muitos cadernos, né, que ela tinha, então depois transformou em livro. Tem aí lendas que não sei que autor ajudou, não sei que ela teve ajuda de não sei quem lá. São lendas, né? Nada provado até agora. Vai falar do dia a dia, então, dessa menina, que é muito diferente do nosso mundo de hoje, pelo menos nós de cidades grandes. Ela tinha, por exemplo, galinha de estimação, entendeu? A galinha que era querida dela. Então, galinha de estimação ela vai contar o caos da vizinha, a Ritinha, que era uma véia, que era suspeita de roubar as galinhas da vizinhança. Então, assim, é um outro mundo, né? Como ela mesma diz, é um mundo onde não tinha luz elétrica, água encanada, né? Era um mundo muito diferente do que as netas dela na década de 40 viviam. E muito mais diferente ainda do que a gente vive hoje. Então, essas questões são engraçadas. Antes de falar um pouquinho mais sobre alguns aspectos, alguns pontos, umas passagens do livro, eu fiquei imaginando que ia ter alguma coisa de romance, assim, né? Tipo, vai contar os romances adolescentes dela, né? Os crushes, né? Que ela começa com 13 anos, vai até 15. Mas não tem. Tem muito pouquíssimo, assim. A Helena era uma menina muito moleca, né? O que me faz questionar um pouco também essa mudança que a gente teve ao longo dos anos com relação a isso. Com 13 anos, eu tinha os meus crushes, né? Imagina, eu dei meu primeiro beijo, eu tinha 13, nem lembro. Enfim, eu tinha os meus crushes, escutava Patience do Guns e chorava por causa dos crushes da escola, assim. E eu achei que em algum momento isso fosse aparecer aqui. Não aparece, né? Em comparação com hoje em dia, né? Que eu vejo essa questão dos relacionamentos e até questão sexual de muitas alunas minhas, cada vez mais cedo, é um ponto a se pensar também. Não aparece isso aqui. A Alice, né, casou em 1900, ela casou com 20 anos. E ela escreve isso aqui até os 15. E até aqui não aparece nada a respeito disso, assim. A gente não vê esse florescer do amor, não aparece. A minha vida de menina, é um diário de uma menina. E com as questões que aconteciam na sua vida, portanto. Logo no comecinho, pra gente falar um pouco sobre essa questão da exploração primária que sempre aconteceu desde a colônia no Brasil, né? No dia 18 de janeiro, ela diz assim: o único lugar de toda a redondeza que tem frutas é a chácara do seu Juca. Frutas e verduras.
Nem sei como eles plantam assim. Aqui na Boa Vista só querem minerar. É só diamante e ouro. Não cuidam de outra coisa. Para plantar, eles todos dizem que a terra não presta. Então aí já uma cutucadinha pra gente dessa questão da exploração, né, e não pensar em desenvolver o local, que vai resultar no que a gente já sabe, né? Outro exemplo para dar para vocês, exemplo da linguagem, como vocês podem ver, é muito tranquilo, e desses causos que ela vai contar de Diamantina na época, né? Um exemplo aqui sobre o seu Laje. É o dia 8 de maio, um dia depois do meu aniversário. Seu Laje tinha o pescoço quebrado e eu só olhava pro chão. Meu pai conta que ele pegou em todas as suas economias e pagou um médico estrangeiro que passou pela Diamantina e afiançou que o curava. O tal médico suspendeu-lhe o pescoço com umas talas e seu Laje ficou um mês de cabeça em pé. No dia em que o doutor teve de ir embora, disse-lhe que ficasse com aquilo no pescoço mais uma semana, que ficava são. Passada uma semana, ele tirou as talas do pescoço e a cabeça tornou a cair. E seu Laje ficou mais pobre e olhando para baixo da mesma maneira. São causos desse que ela vai contar, historinhas da família dela, dos vizinhos, das coisas que aconteciam, só para vocês terem uma ideia. Num outro episódio elas contam que elas queriam roubar manteiga, que uma tia guardava uma lata de manteiga no quarto. E elas iam comer biscoito e aí elas foram escondidas, entraram no quarto da tia para roubar a lata de manteiga para passar no biscoito. E aí, quando elas morderam o biscoito, elas soltaram um grito de nojo e saíram correndo pra cuspir. Era banha sem sal com que Yaya unta o cabelo. Ah, que nojo! São essas coisas bobas, né? É tranquilinho, é o cotidiano, é muito gostoso. É a mesma coisa você parar pra pensar Memórias Póstumas de Brás Cubas. É, entre muitas outras coisas, uma grande inovação, porque vai contar a vida de um cara normal, né? Claro, não é real, óbvio, não é um diário, não é nada disso, mas o que eu tô querendo dizer é, não é uma grande história de um grande personagem, né? Até então, eram memórias que se escreviam a respeito de pessoas ilustres. E não, no caso do Bentinho, a louca. No caso do Brás Cubas, muito ao contrário, ele é um qualquer, né? Ele tem dinheiro, mas ele é um cuzão. E é um cara qualquer. Da mesma forma aqui, né? São elementos da vida cotidiana, como eu, como você, né? Se eu fosse escrever sobre a minha vida, até agora, não tenho nenhuma grande realização, assim, que mereça destaque nacional, internacional, né? Eu tenho os meus dramas e as minhas questões e as minhas pequenas alegrias do meu cotidiano. Então, é isso, né? Não espere, nossa, vai acontecer uma reviravolta. Não vai, são essas questões cotidianas mesmo. A Helena era uma menina muito inteligente, né? Tem um episódio que ela conta, 11 de julho, que ela foi aprender com uma vizinha a fazer flores. Ela faz flores pra vender e aí ela ganha pra ensinar os outros. Só que aí a menina conta que ela aprendeu, a Helena conta que ela aprendeu muito rápido. Ela ficou olhando a mulher e aprendeu. E aí ela pegou uns retalhos, né, de tecido que fazia as flores, levou pra casa e fez. E aí quando a professora viu o que ela tinha feito, ela falou: não dá mais pra dar aula pra você não. Por quê? Porque ela não queria. Ela ensinava, mas não ensinava, né? Ela ensinava a ponto da menina saber mais ou menos, mas quando a menina aprendeu e ela viu que a menina poderia suplantá-la e ser uma concorrente, ela não quis mais vender. Então, assim, a gente tem essas questões, uma observação muito aguda, né, que a Helena tinha para as coisas. A gente tem também, é importante dizer aqui, aquele período ali que a escravidão acabou, mas não acabou, então a avó dela tinha escravos libertos trabalhando ainda para ela, essa composição social que é legal a gente fazer, de repente, uma relação também com Poemas Negros, do Jorge de Lima, que é um livro que está na lista da Unicamp. Tem um capítulo, né, um dia aqui, um escrito de um dia muito massa, que ela vai falar sobre a avó dela. Ela conta que ela tava passando um vestido de babado. Aqui, nessa minha edição da LPM, é página 92, tá? Ela tava passando um vestido de babado, que era muito difícil de passar, porque pensa aqueles ferros que a gente vê em museu que a gente vai, que abria, colocava brasa e fechava pesadão. Imagina passar um vestido de babado, né? Que é um inferno. Por que a sociedade ainda não aceitou, né, gente? Roupa sem passar, mas enfim. E aí ela fala que ela tava trabalhando, então, passando esse vestido de babados. E aí, nessa indignação dela por ter que passar a roupa, ela pensa, nossa, como seria bom se eu vivesse no tempo da minha avó, quando a minha avó era nova. E ela conta que os vestidos eram todos de algodão, ou a saia de algodão ou de baeta, que aí não precisava passar, e como era bom, né? E aí ela vai falar um pouco sobre quando a avó... Então, o tempo da avó. E olha que loucura. A gente hoje, em 2017, lendo o livro que essa mulher publicou em 1942 para mostrar suas netas de 42 como a vida dela em 1890, mais ou menos, era diferente. E aqui, ela menina em 1890, pensando quando a avó era criança.
Você me acompanhou? Espero que sim. Vem comigo. Vovó conta a vida dela na lomba e eu fico com tanta inveja. Se a gente queria escrever, pegava um pato, arrancava uma pena da asa e fazia um bico na ponta. Se precisava de um vestido para andar na roça, já tinha na tulha algodão. Tirava uma porção, descaroçava, passava na cardadeira para abrir e depois fiava no fuso. Quando o fio estava pronto, punha-se no tear e as escravas teciam o pano. A roupa se cozia à mão, porque não havia máquina de costura. Não havia também fósforo. O fogo tinha de ficar aceso o tempo todo. Quando na lomba descuidava e o fogo apagava, tinham de amontoar um bocado de algodão e dar um tiro para acender. Maldade sempre houve. Tudo se passava sem ter, mas espingarda para matar os outros havia. Agora que acabei de escrever é que estou vendo como eu estava idiota de desejar ser do tempo antigo só para não passar meus babados a ferro. Então, assim, ela faz essa... É muito legal isso porque não tem filtro, né? Ela praticamente pensa enquanto escreve. Então, droga, que saco ter que passar esses babados. Se eu vivesse no tempo da minha avó, que era bom. Que aí o tecido era de algodão. Aí ela começa a falar, ai, como seria bom, né? Imagina pegar o algodão, fazer o pano. E ela começa a ver que não, peraí, hoje em dia tem muitas facilidades. Não era tão bom assim naquele tempo, né? Então, é uma reflexão da menina sobre os tempos da avó. E muito louco que ela depois, como avó, vai publicar isso. Eu ia falar postar, louca. Vai publicar isso como uma reflexão sobre a sua própria infância, né? E as diferenças que isso traz. Tem uma outra parte do livro em que ela vai falar sobre as superstições de Diamantina, que é muito engraçado isso. Verdades específicas de Diamantina, mas que aconteciam em todos os lugares, né? Então, tipo assim... Ela diz, a superstição em Diamantina. Desde pequenina sofri com a superstição de todos os modos. Se estávamos à mesa 13 pessoas, sempre eu é que tinha de sair. Pentear o cabelo de noite, em hipótese nenhuma, pois se manda a mãe pro inferno. Varrer a casa de noite faz a vida desandar. Quebrar espelho traz desdicha. Esfregar um pé no outro, andar de costas e outras coisas de que não me lembro agora, tudo faz mal. De algumas elas nos dão explicação do mal que fazem. De outras não. Assim, por exemplo, se a visita está demorando, vira-se a vassoura para cima atrás da porta ou joga-se sal no fogo e ela vai embora. Sal no fogo eu acredito que faz efeito se a visita escuta estralar, porque sabe o que significa. Eu não sei, tem muitos momentos que eu dei risadinhas, assim, não foi, nossa, que hilário! Mas é engraçadinho, né? Ela tem uma visão engraçada das coisas e é uma visão inocente e ao mesmo tempo muito esperta, né? Então, essas superstições, 13 é a mesa, sinal de azar, alguém tem que sair. Ah, sempre eu que saía. Então, vai caminhar por essas memórias que são muito datadas, né? Que eu achei muito bacana. De novo, tem uma grande questão no livro? Não tem. É um livro composto de cenas do cotidiano. A última coisa que eu quero falar, que é muito uma passagem que eu morri de rir, mas aí é pros professores, né? A tia dela era professora, e aí a tia inglesa dela, tia Mad, e aí ela pede um dia, ela tá doente, e ela pede pra que a Helena vá trabalhar pra ela, vá ficar dando aula pros alunos, porque afinal de contas ela tá fazendo curso pra ser professora, então ela já vai treinando. E gente, a Helena vai e ela quase morre, porque as crianças são insuportáveis. E ela fala, eu não quero isso pra minha vida de jeito nenhum. É uma parte muito engraçada do livro, eu pelo menos morri de rir, que ela conta o que as crianças faziam pra ela. Mestra, olha o Joãozinho me pinicando aqui. Mestra, Chico enganou a senhora, a lição dele é outra. Mestra, vira mentiu, vai daqui, porco. Então assim, ela fica louca quando ela entra na sala com aquele monte de criança e ela fala, tia, pelo amor de Deus, eu não quero isso pra minha vida. Bom, basicamente é isso, né? Não dá pra eu fazer um resumo pra vocês, porque seria um resumo enorme, né? Ou um resumo muito, muito pequeno, que tipo, são as coisas que acontecem na vida dela. Algumas partes importantes, outras menos, causas da vizinhança, questão da igreja, mas eu acho que deu pra vocês terem uma noção. Não dói, tá, gente? Esse não dói. Pode ler, que é muito tranquilo. E depois que vocês lerem, me contem o que vocês acharam. E vamos ver aí o que as grandes youtubers falarão sobre esse livro. É bonitinho. É imperdível, sensacional? Não. É insuportável? Não, é de boa, né? E levanta várias questões pra gente pensar acerca do nosso Brasil, da nossa história, e principalmente essas questões do que a gente tem hoje, o que não tinha, como era, como não era. Se você puder ler em Diamantina, vai ser mais legal ainda. É isso, eu volto. Um beijo. Gente, bonus track. Eu falei das youtubers de literatura. Tem duas que eu quero imitar pra vocês. Tem uma que fala assim, vocês já repararam? Esse livro, um livro que a Unicamp colocou, né, pra gente, tá na lista da FUVEST.
E é um livro muito bacana. Eu queria saber o que acontece com essa menina. Pode, sei lá, gente, alguém soltar a linha que prenderam aí o maxilar dela. E a outra é uma que fala assim: este livro é um livro muito legal. Vocês vão gostar muito. Eu não sei como vocês aguentam essas duas pessoas, mas enfim. Elas têm mais tempo do que eu, mais vídeos do que eu, portanto, mais visualizações do que eu, mais seguidores do que eu. Afinal de contas, elas são youtubers. Eu sou uma mera e pobre professora que tenta aqui ajudar. Obrigada. Só queria dizer isso.